tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula de filosofia aqui do nosso curso de Filosofia para o Enem. Hoje nós vamos encerrar o nosso curso, encerrar nossa temática contemporânea, conhecer mais dois outros filósofos que fazem parte desse período aí contemporâneo, que é o período que vigora até os dias de hoje, né? Então, teriam muitos outros filósofos para a gente conhecer, mas como o tempo é curto, a gente acaba tendo que fazer de uma forma mais resumida, né? Então, hoje nós vamos conhecer o Michel Foucault. Vamos entender um pouco mais sobre quem foi Michel Foucault e vamos conhecer um pouquinho de uma de suas principais obras e também vamos conhecer o Marx. Lembrando que é uma aula bem resumida, então se vocês puderem e quiserem, eu aconselho que vocês estudem mais sobre os assuntos, certo? Então, separem aí o material de estudos de vocês e bora para a aula. Então tá, Michel Foucault. Ele nasceu em 1926 e morreu em 1984. O Foucault, ele foi um filósofo francês com altíssima produção em diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, ele era um filósofo, um historiador das ideias, um teórico social, um filólogo. Agora vocês já sabem, né? Um filólogo é um estudioso das línguas clássicas, né? Professor e crítico literário. E ele contribuiu para diferentes áreas do conhecimento, como eu falei para vocês. E essas áreas seriam a história, a psicologia, né, a filosofia. Ele contribuiu em diferentes áreas. E aí, os estudos do Michel Foucault se baseiam em muitas coisas, mas eu acredito que a principal delas é entender em que condições os seres humanos se tornam sujeitos. Então, Foucault percebeu que a construção do chamado sujeito normal precisava de uma investigação maior, né? Quem seria esse sujeito dito normal pela sociedade, certo? Então, esse sujeito considerado normal foi um objeto de estudo de Foucault. Então, ao longo dessa modernidade, né, e a partir de práticas divisoras que procuravam estabelecer sempre uma oposição ou um tensionamento em relação àquele que era considerado diferente, né, podemos considerar que a produção de saberes em relações de poder investiu fortemente na produção desse sujeito moderno dito normal. Então, esse foi um objeto, como eu falei para vocês, de investigação do Foucault ao longo de 4 grandes temas que ele vai desmembrando aí no decorrer da sua vida e dos seus estudos, tá? Então, por um lado, né, o Foucault, ele procurou compreender o que se passava no campo dessa normalidade, tá? Para tentar entender sobre que condições os saberes, esses saberes mecânicos e essas relações de poder, tá? Poderiam produzir esse sujeito normal. E aí ele foi pesquisar várias coisas, enfim, foi aprofundando seus estudos e ele chegou ao estudo da loucura, né? Porque se a gente tem um sujeito dito normal, ele acabou chegando nessa loucura, né? O que seria a loucura? Então, investigar essa loucura seria uma forma de tentar compreender sob que condições se edificou o sujeito dito normal. Então, ele foi estudar a loucura para entender como se construiu esse sujeito dito normal. E esse é o tema, inclusive, de uma obra do Foucault que se chama História da Loucura, né? Então, para entender o sujeito normal, ele foi tentar entender o que era a loucura, né? Então, aí foi se construindo
a filosofia de Foucault, mas ele estuda vários outros aspectos da humanidade e tem muitas obras importantes. Mas ele tem duas obras que são emblemáticas, assim, são obras fundamentais quando se estuda Foucault, que seria a Microfísica do Poder e Vigiar e Punir. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essa obra Vigiar e Punir. Então a gente vai entender um pouquinho mais o pensamento de Foucault e do que se trata essa obra dele, Vigiar e Punir. Então essa obra ela trata sobre a punição e a domesticação de um ser humano, tá? Então ele trabalha nessa obra espaços de punição e domesticação dos corpos. Ele tenta entender essa transformação de um corpo em um corpo domesticável, em corpos dóceis. Ele quer entender o que aconteceu com esse ser humano, né? E o que seria essa domesticação do ser humano. E aí ele estuda, ele vai buscar lá no século XVIII, por exemplo, o exemplo dos militares, né? Ele usa nesse livro o exemplo dos militares, que o processo deles de aprender a utilizar um fuzil e aprender a atirar com um fuzil. Então, para usar um fuzil, tu precisa ter a postura tal, precisa ter a cadência X, entende? E aí ele usa nisso aí e entende que aquele corpo, nessa domesticação, eles estão extraindo o máximo que aquele corpo pode render. E aí, a partir desse exemplo, ele traz para outros aspectos, né? Dessa domesticação em diversas áreas. Então, essa domesticação no trabalho, né? Essa domesticação numa sala de aula, essa domesticação, né? Eu digo, em espaços educacionais, em diferentes aspectos. Então, ele começa a analisar diferentes aspectos para que a gente compreenda o que seria essa domesticação do ser humano, né? Então, um pensamento de estruturas, a gente conseguiria pensar nessa domesticação que ela é imposta a nós desde sempre, né? Nós somos domesticados, o ser humano ele é domesticado ao longo da sua vida. E só a gente pensar em uma sala de aula, por exemplo. As carteiras, né, são colocadas todas em fila, nós precisamos levantar a mão para falar, dentre outras coisas que fazem parte de uma instituição de ensino, de um processo educacional. Então, esse processo educacional, ele seria uma domesticação, ele é uma forma de domesticação. Um outro exemplo que a gente pode usar, sei lá, um hospital. As coisas são colocadas ordenadamente em um hospital, e protocolos são seguidos em vários aspectos da nossa vida, em vários ambientes de trabalho, em espaços. Nós somos domesticados. O ser humano, ele é domesticado. Então, essa dimensão de disciplina, né? Nós somos moldados, disciplinados por toda a nossa vida em diferentes espaços, certo? E aí eu trouxe para vocês esse trecho que ele fala: é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Por exemplo, eu danço. Eu tenho facilidade para dançar. Vamos supor que eu tenho talento. E aí, mesmo dentro daquilo, por exemplo, eu entrei numa academia para dançar balé clássico. Eu tenho um talento para aquilo ali, mas eu vou precisar ser desenvolvida para chegar ao ápice daquilo ali. Então, toda a minha capacidade, todo um processo vai me fazer render para que eu seja uma bailarina que esteja nos moldes daquele estilo de dança. Enfim, entende? Então, vários aspectos da nossa vida, eles são utilizados e desenvolvidos, né, ao longo
para que a gente renda. Então, nós somos domesticados ao longo de toda a nossa vida, em diferentes áreas, em diferentes aspectos da nossa existência, né? Por isso que ele fala que um corpo, né, um corpo dócil é aquele corpo que pode ser domesticado. Domesticado tá relacionado a ser moldado, a ser transformado, ser aperfeiçoado em diferentes aspectos, né? Então, em muitos aspectos, a própria impressão do poder já é poder. Então, aqui a gente traz também a impressão de poder para Foucault. Ele fala que a impressão do poder, ela pode não ser o poder em si, mas que a domesticação nos faz pensar que, por exemplo, uma coisa ou uma pessoa está numa posição de poder. Quer ver? Eu vou usar um exemplo. Vocês já viram, por exemplo, numa casa, aquela placa que diz cuidado, cão bravo. Cão bravo. Aí, vamos supor que tu não viu o cachorro lá, mas tem aquela placa. Tu não vai te aproximar daquela casa porque aquela placa está te dizendo, está te domesticando a acreditar que ali tem um cão bravo, tu não vai te aproximar. Uma outra impressão de poder seria uma câmera. Bom, como é que tu sabes que aquela câmera realmente está funcionando? Que aquela câmera realmente está te filmando e não é... Porque muitas vezes é só uma luzinha acesa, é uma câmera que não é real, mas tu te porta diferente por acreditar que aquela câmera está funcionando, que aquela câmera está ali e tu acredita nisso e tu vai te moldar para aquilo, entende? Então, o pensamento de Foucault, ele vai aí tentar entender essas relações, né? Essa nossa domesticação e esses aspectos do ser humano e essa impressão de poder e essa nossa domesticação e nossa mudança de comportamento quando a gente acredita que nós estamos em uma posição de submissão, por exemplo, né? Que a gente tem que se portar diferente. Nós somos domesticados, somos seres domesticados. Então, é muito interessante o pensamento de Foucault. Tem muita coisa aí para vocês vislumbrarem e procurarem. Aqui é só uma introdução, beleza? Vamos para outro filósofo agora. Beleza. Marx. Vamos conhecer um pouquinho do marxismo e um pouquinho de quem foi este filósofo. Vamos lá. Marx, olha só, eu dei um pulo no tempo, né? Porque eu comecei lá com os filósofos do século XIX, XX, aí eu passei para, né? Continuei lá no século XX e agora eu voltei para o século XIX com o Marx. Mas o Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883 e eu trouxe ele aqui porque hoje é a nossa última aula e eu achei que seria interessante nós terminarmos o nosso curso com um pensamento marxista. Então, a gente tem que entender primeiro em que contexto Marx estava vivendo. Ora, o Marx viveu o período da Revolução Industrial. Beleza, isso já norteia nossos estudos aqui. Ele vivia o momento da Revolução Industrial, então a gente já sabe o que acontecia na Revolução Industrial, né? Então, abuso de poder, trabalho infantil, jornadas de trabalho super extensas, enfim. Tá, vamos pensar aqui o Marx como um filósofo que começou os seus estudos em Hegel. Então, ele começou seus estudos filosóficos estudando Hegel. Então, Hegel é um filósofo idealista. Marx estudou por muito tempo e culminou com o pensamento de Hegel. Até que um dia ele se opõe totalmente ao pensamento de Hegel, porque ele começa a tomar consciência da sociedade. Então, o Marx começa a trazer um novo pensamento, tá? Ele sai desse pensamento idealista de Hegel e passa a ter um pensamento diferente. Então, ele traz um novo pensamento falando que não é só a ideia, porque para Hegel, né, a ideia muda a sociedade, né? Então, Marx se opõe aí e diz, não, peraí,
não tá fazendo sentido isso para mim. Não é só a ideia que muda a sociedade. Então, ele começa a entender que a relação materialista que é a transformadora da sociedade. E aí ele passa a estudar o capitalismo e a se opor ao capitalismo. Então ele buscava muito mais tentar interpretar as relações dentro do capitalismo do que elaborar uma sociedade socialista, por exemplo, tá? Marx, sim, era um comunista e ele fala, assim, do socialismo e do comunismo, mas a obra do Marx, os seus estudos, eles estão muito mais aprofundados, né? E está muito mais relacionado ao capitalismo, certo? Então, ele se ocupou muito em sua vida filosófica a tentar interpretar as relações capitalistas. Então, por quê? Porque ele acreditava que para criticar alguma coisa, para criticar algo, no caso ele está criticando o capitalismo, ele precisa entender. Então ele estuda o capitalismo a fundo, se apropria dessa ideia para que ele tenha fundamentos para criticar este capitalismo. E aí ele cria um campo, né, de estudo, ele e o seu companheiro de estudo Engels, não Hegel, o Engels, criam o materialismo histórico dialético, né, que é o quê? Que é estudar a sociedade. Ele diz, esse materialismo histórico dialético, ele diz que a sociedade é baseada na relação materialista de produção, lembrando que ele está vivendo um momento o período da Revolução Industrial, tá? Então, essa relação, ele dizia ser contraditória. Assim, os trabalhadores devem transformar a sua realidade através da luta de classes. Então, aqui a gente começa a falar da luta de classes. Esse materialismo histórico dialético, ele está falando que a ideia é importante, mas que os próprios trabalhadores, né, e aí está relacionado à luta de classes, precisam transformar a sua realidade, que só a ideia não vai transformar, e sim as ações, a luta, a reivindicar os seus direitos e por aí vai. E aí ele separa esse materialismo histórico dialético em duas partes, a estrutura e a superestrutura. A estrutura seria a relação de produção entre os patrões, então os proprietários de uma indústria, por exemplo, tá? E trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Então, essa estrutura seria a relação mais importante no mundo capitalista. Ela que faz o mundo capitalista se desenvolver. Então, seria o proprietário e uma grande indústria com muitos funcionários. Só que o que faz essa indústria funcionar? O que faz essa estrutura acontecer? Os funcionários, né? Os trabalhadores dessa indústria. Ela só acontece por conta dos seus trabalhadores, né? E já a superestrutura, ela seria o que está em torno da sociedade, como a cultura. Então, para o Marx, a estrutura, ela seria essa relação de produção. E a superestrutura, a cultura, seria a minha vida ali no trabalho, a adequação da minha vida ao trabalho. Então, seria adequar a sua vida, o lazer, com relação à sua jornada de trabalho. E isso define a sociedade capitalista. Por quê? Porque eu não estou reivindicando o meu tempo de pausa. Eu estou simplesmente trabalhando para um patrão, para uma pessoa que está lá na posição, que não compartilha os valores financeiros adequadamente, ele fatura muito mais em cima do meu trabalho. Então, Marx começa, né, e a obra dele, O Capital, trata disso, começa a mostrar, né, a trabalhar isso. Olha, não é justo isso que está acontecendo, né? Como que muitos trabalhadores ganham pouco, trabalham muito, adequam a sua vida à jornada de trabalho, então o seu lazer à jornada de trabalho, e não o contrário, né? Não reivindicam isso e o patrão lucra, a indústria lucra muito. Então ele começa a mostrar para essas pessoas
que não está certo esse valor. A jornada de trabalho é longa e o valor final recebido ele é muito pequeno. Então ele começa a mostrar, ó, o patrão ganha muito mais, as condições de trabalho são precárias. Ele começa a trabalhar esses aspectos que são super importantes, né? Então, para o Marx, né, os trabalhadores devem transformar a realidade, eles devem partir para um processo de luta de classes, eles não podem simplesmente aceitar, eles precisam entender no que eles estão trabalhando, em que contexto eles estão incluídos, né? Entender qual é o produto final que eles vendem, né? Qual é o produto final que a empresa que eles trabalham fornecem. Se é um shampoo, vamos supor, tá, então esse shampoo é assim e ele custa tanto no mercado, sabe? Entender aonde que eles estão, em que contexto que eles estão incluídos ali. Para o Marx, o que transforma a sociedade, o que transforma esse ambiente de trabalho é a ação, tá? Então, nós somos capazes de mudar essa sociedade para o Marx. Nós somos capazes. E aí ele traz um conceito de praxis para a gente, né? Que para o Marx, a praxis seria a transformação material da sociedade. A teoria deve ser seguida pela prática. Lá na ideia, no conceito idealista do Hegel, que foi onde Marx iniciou os seus estudos, só a ideia transformaria. E aí o Marx, a partir de todo esse estudo dele da sociedade capitalista, ele diz que não, que a ideia é importante, mas que a ideia sozinha não transforma. A gente precisa da ideia e a gente precisa da ação, a luta de classes, tá? Então, para transformar tudo, precisamos ter consciência de que essas relações que nós estamos vivendo são contraditórias, porque se não, né, a gente não transforma. Se a gente não transformar, se a gente não agir, a gente está numa posição de aceitar apenas, né? Então a gente não precisa estar só na posição de aceitar, nós precisamos estar na posição de agir, né? E agora vamos entender aqui alguns conceitos de Marx, mas é só para que vocês entendam que o pensamento marxista ele está aqui para nos mostrar que essa sociedade capitalista ela é injusta e que a gente precisa agir para mudar isso. E a gente age entendendo o contexto que a gente está incluído, a gente age transformando, a gente precisa ser ativo nessa sociedade, né, para não aceitar simplesmente o capitalismo. Vamos entender alguns conceitos aqui marxistas, tá? Então, a partir desses estudos de Marx, das suas obras, ele tem muitas obras, né? Ele traz alguns conceitos importantes para a gente entender o seu marxismo, né? O primeiro conceito ele chama de mais-valia. O que seria o mais-valia? Então, os trabalhadores vendem a sua força de trabalho para as indústrias, mas não ficam com a maior parte do lucro de que é produzido, pois essa maior parte, o mais-valia, fica com o dono do meio de produção. Era o que eu estava falando para vocês. Então, para chegar nesse ponto, o trabalhador precisa superar a alienação, que é o nosso próximo aspecto aqui. Então, o mais-valia é esse conceito de que o trabalhador, né, de uma indústria, ele dá a força dele, ele trabalha grandes jornadas de trabalho muito longas e no final quem superfatura são os donos dessa indústria e não os trabalhadores. E quem deveria receber mais dentro de uma indústria são aqueles que trabalham, não aqueles que possuem. Porque muitas vezes o dono de uma empresa, ele nem se envolve com o processo, certo? Ele só está ali e os trabalhadores que fazem o seu produto acontecer, né? Então, o mais-valia é isso. Por que um dono da indústria lucra mais do que quem dá a sua força física, por exemplo, para produzir o seu produto,
né? E a alienação é quando o trabalhador está alheio ao seu papel na produção capitalista, não se organizando para mudar a sua realidade, se acomodando, certo? Se alienando, que é aquilo que eu falei para vocês. Olha, para eu reivindicar, para essa luta de classes acontecer, eu preciso me envolver com o todo. Eu não posso simplesmente viver a minha vida inteira, me aposentar, por exemplo, em uma função ali no meu trabalho, fazendo sempre a mesma coisa, e nem saber o que eu produzo, não saber qual é o resultado final. Às vezes o trabalhador ele produz, sei lá, uma peça ou parte de uma peça de um todo, e ele nem sabe no final, lá a relação final, quanto que aquilo vale, quanto que aquilo lucra. Então, um trabalhador, ele não pode estar alienado, ele precisa entender o todo, né? Não se acomodar, e sim entender todo o processo, entender o que ele está fazendo ali, qual é o que isso produz lá no final, certo? Não se alienar. E um outro conceito marxista, um conceito um pouquinho mais chatinho de entender, mas vamos conseguir, se chama fetichismo da mercadoria, que seria um valor de uso, tá? Então, algo que por suas propriedades satisfaz a necessidade dos seres humanos. Então, aqui nesse fetichismo a gente tem duas coisas, o valor de uso e o valor de troca. Então, o valor de uso é isso que eu falei para vocês, sobre um produto X. Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui, um chaveiro, tá? Um chaveiro da marca Melissa. Então, algo que por suas propriedades satisfaz a necessidade do ser humano. Então, isso aqui, esse chaveiro está satisfazendo as minhas necessidades. Quais são as minhas necessidades? Não perder as minhas chaves, por exemplo. E o valor de troca é o que é... Tá, vamos ver se eu consigo explicar o valor de troca para vocês. O que é medido pelo tempo de trabalho que é utilizado para produzir a mercadoria. O Marx quer que o ser humano trabalhador da indústria, por exemplo, entenda que tudo que ele produz tem um valor de uso e tem um valor de troca. O valor de uso é a utilidade da coisa, o porquê que alguém compra aquilo. E o valor de troca está relacionado ao que eu vou trocar por isso aqui, no caso, dinheiro, né? Então, é entender esses dois aspectos aqui. E esse fetichismo da mercadoria é quando vemos a mercadoria final. Então, a gente não leva em consideração as relações metafísicas da produção, tá? Envolvidas naquele produto. É como se os objetos tivessem vida própria, como se seguissem sozinhos, sem as mãos humanas. E aí, o que seria isso? É quando a gente não se envolve com o resultado. Por exemplo, eu tenho esse chaveiro aqui na minha mão, mas eu nunca parei para pensar no processo desse chaveiro, né? Em que condições esse chaveiro foi produzido? O fetichismo está relacionado a isso. Eu desejo isso aqui, eu tenho e ponto. Mas eu não estou pensando no processo que isso aqui teve para chegar nas minhas mãos. Quantas pessoas trabalharam, o material que foi utilizado. Ele não foi simplesmente assim, eu comprei e fim. Não, o valor disso aqui, ele é um valor que precisa ser designado a todo o processo. Então, ao material, as pessoas que se envolveram, as máquinas que elas utilizaram, né? Então, o fetichismo ele vai por essa linha aí. Por exemplo, existem muitas condições de trabalho que não são legais. E às vezes a gente não para pensar nisso, né? O desejo por ter algo, ele vai muito além do pensar a produção daquilo, né? E aí, uma vez, eu vou usar um exemplo, uma vez eu fui comprar um incenso numa loja e tinham dois tipos. Tinha um mais artesanal e um outro desses que são mais baratinhos. Acho que custava R$1 na época uma caixinha daquele incenso. E a moça que ia me vender falou assim, olha, eu te aconselho a comprar esse. Desses daqui eu não vou nem vender mais. Porque esse aqui ele é feito por trabalho escravo de crianças. Vamos supor, não lembro onde era, mas vamos supor que era na Índia. E esse outro é feito em pequenas quantidades por artesãos.
Aí eu pensei, nossa, mas esse custa R$1 e esse custa 10. Então, aquelas pessoas recebem o que pelo seu trabalho, né? Pois era um trabalho escravo. Aquilo me fez pensar no produto que eu estava consumindo. E é isso que o Marx quer, que a gente comece a pensar o todo, né, nos trabalhadores que estão ali envolvidos e que muitas vezes recebem salários miseráveis, né? Mas ele quer que esses próprios trabalhadores comecem a pensar a sua posição dentro de uma indústria, né? E que aconteça aí a luta de classes. Nossa aula já avançou bastante, hoje ela foi bem longa, mas como era a nossa última aula, eu queria que vocês tivessem esse primeiro contato com o marxismo. Então, aconselho vocês a estudarem mais, porque é uma vertente do conhecimento, uma vertente filosófica, uma vertente social, né? O marxismo ele é estudado também na disciplina de sociologia, cai muito, né? Não só no Enem, como em vestibulares. Então, é super importante que vocês estudem o marxismo. E eu encerro aqui com vocês esse nosso curso, né, com essa nossa mensagem do Marx, né, da gente se envolver mais com todo dessa sociedade aí capitalista. E eu, enquanto educadora aqui, com esse curso que é um curso gratuito para vocês, né, e penso que a educação ela é uma forma de resistência, né? Então valorizar mais a educação e para mim foi muito importante estar aqui com vocês, não só para concluir a minha graduação em filosofia, mas enquanto o meu desenvolvimento enquanto educadora, eu trabalho com educação popular, então isso é muito importante para mim e a educação é uma forma de resistir, uma forma de resistência. E ajudar a transformar a sociedade e a desenvolver um pensamento mais crítico, mais questionador em todos vocês é um prazer para mim. Muito obrigado por estarem aqui comigo nessa minha jornada. Espero que essas aulas tenham sido úteis para vocês. Desejo uma ótima prova do Enem para todos vocês. E é isso. Se vocês puderem, se inscrevam aqui no meu canal, curtam o vídeo, revejam os vídeos, eles vão estar aqui disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Estudem, repassem aí essas ideias filosóficas, né? Vamos espalhar a filosofia, né? Para que ela não seja extinta e sim que ela ganhe cada dia mais força, para que nós sejamos cada vez mais seres pensantes, críticos, questionadores, certo? Um beijo para todos vocês, obrigada mais uma vez e tchau, tchau!